noite, que Deus abençoe, seja muito bem-vindo à leitura orante da Palavra de Deus. Esse momento do nosso dia que nós retiramos para estarmos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, para ler a Palavra, meditar a Palavra, orar com essa Palavra, contemplarmos a graça de Deus e assim fazermos propósito de vida para sermos pessoas melhores. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2021, hoje é sexta-feira. Nós estamos já na sexta-feira, pós quarta-feira de cinzas. Então nós já estamos caminhando na quaresma, buscando o nosso objetivo maior, que é a vivência da Páscoa, que é esse tempo maravilhoso, que é o centro da nossa fé cristã. São Paulo disse que Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então um dia nos encontraremos todos na glória de Deus Pai. E hoje também, queria convidar aquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a dar o seu like, para que mais pessoas também compartilhar, para que outras pessoas possam conhecer a leitura orante, que possa ter esse tempo de oração conosco. Hoje também é sexta-feira, dia de RCC Informa, a partir das 19 horas. Vamos invocar a Santíssima Trindade para iniciar a nossa leitura orante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que nós possamos clamar ao Espírito Santo de Deus. E eu te peço para que nós clamemos juntos através da sequência de Pentecostes, que é uma oração litúrgica que a igreja utiliza desde muitos séculos. Vinde, Espírito Santo, emitindo um raio de luz celeste. Vinde, Pai dos pobres, doador das graças, luz dos corações. Consolador nosso, doce hóspede da alma, doce refrigério, no labor repouso, na aflição sois gozo, no calor aragem. Ó luz abençoada, o íntimo enchei dos vossos fiéis. Sem a vossa força, não há nada no homem, nada de inocente. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Envergai o rígido, aquecei o frígido, conduzi o errante. Dai aos vossos filhos, que em vós confiam, vossos 7 dons. Dai-nos a virtude, a imortal saúde e o perene gáudio. Amém. E junto com a leitura orante da Palavra de Deus, a partir do batismo de Jesus, quando o bispo de Aparecida, que é o Dom Orlando Brantes, ele disse que quando nós somos batizados, nós recebemos 14 graças. E dentro dessas 14 graças, são 7 dons do Espírito Santo, as 3 virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade, e as 4 virtudes cardeais, que é a justiça, a prudência, a fortaleza e a temperança. E em cada leitura orante da Palavra de Deus, eu senti no meu coração que a gente pudesse juntos pedir ao Senhor essa graça santificante dessas 14 graças. E nós começamos a cada dia, a cada sexta-feira, nós pedimos uma. Então nós já pedimos ao Senhor o dom do entendimento, não pedir para ter, porque quando nós somos batizados nós recebemos esse dom. Mas é para nós como se fosse acordar esse dom que está dentro de nós, porque muitas vezes nós precisamos mais acordar os dons, porque durante a nossa vida, das nossas vivências, muitas vezes nós precisamos pedir ao Senhor para reavivar em nós, porque eles estão adormecidos. Então nós pedimos o Senhor para reavivar em nós o dom do entendimento, o dom da fortaleza, o dom da sabedoria. E hoje nós vamos clamar ao Senhor, junto com a palavra, o dom do conselho. E o que seria o dom do conselho? O dom do conselho é o sopro do Espírito Santo dentro da nossa consciência. E o que é isso? O sopro do Espírito Santo dentro da nossa consciência. Você muitas vezes, quando foi tomar uma decisão, ficou em dúvida? O dom do conselho é a graça de nós tomarmos decisões acertadas. É a virtude de saber escolher bem, tomar decisões importantes, mas que a gente acerta nessas decisões. E não só isso, a gente evita as decisões precipitadas e os conselhos desastrosos. Quantas vezes alguém nos pediu alguma coisa ou foi conversar conosco e nós demos conselhos, maus conselhos. Então, só o Senhor que pode nos ajudar e nos abençoar para que a gente possa ter realmente o dom do conselho dentro de nós, para
para que muitas vezes, quando nós estamos em dúvida, pedir ao Senhor, Senhor, dá-me a graça de tomar essa decisão acertada. E agora vamos iniciar o nosso primeiro passo da leitura orante, que é a leitura do texto, o que o texto diz. E a palavra do Senhor hoje é Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por que acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado no meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto de hoje é um texto muito interessante, porque ao entrarmos nesse tempo da quaresma, que é essa preparação para a Páscoa, são falados como se fossem três temas, que é o jejum, a penitência, o jejum, a oração e a caridade, ou esmola. E muitos de nós temos a dificuldade do jejum, porque o jejum ele disciplina e nos dá autocontrole. E é interessante porque os discípulos de João chegam perguntando para Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos e os seus discípulos não? Então, será... E é muito interessante porque Jesus, ele responde, para mim, é Jesus de bom humor. Porque é mais ou menos assim, nós temos os discípulos de João, nós vivemos o sacrifício, os fariseus vivem o sacrifício, e vocês ficam aí de boa, que religião é essa que todo mundo em festa? E Jesus, ele diz assim, olha, os amigos do noivo não precisam jejuar, mas dias virão que o noivo será tirado e então eles jejuarão. E o que é o amigo do noivo? O amigo do noivo são aqueles que vivem as bodas, as festas. Então Jesus disse, olha, enquanto eles estão comigo, é festa. Estar comigo é festa. Mas vai haver um tempo que eu não vou estar aqui. E nesse tempo que eu for tirado, então eles jejuarão. Então, o que isso pode ser trazido para nós? E eu já te convido para nós irmos já para o nosso segundo passo da leitura orante, que é a meditação. O que esse texto diz para mim? Qual o significado desse texto para a minha vida? E o que eu, Raquel, né? E o que você pode retirar dessa palavra? Jesus disse que dias virão em que o noivo será tirado e eles jejuarão. Então, ou seja, o noivo nos foi tirado. Quando nós estivermos na glória, então nessa festa, nessa bodas, quando nós estivermos na glória celeste, não haverá choro, nem tristeza, nem jejum, nem mortificação, nada disso. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, é importante nós vivermos esse tempo de jejum, oração, penitência, essa preparação para a Páscoa, para que a gente possa celebrar dignamente, nós possamos celebrar com muito amor a ressurreição de Jesus, que é a nossa Páscoa. E é isso que eu queria te convidar, a que a gente pudesse refletirmos juntos. Será que eu tenho vivido dentro dessa vivência de fé, mas eu me sinto oprimido, porque se os discípulos de João estavam, nós jejuamos, os fariseus jejuam e vocês não, então eu estou muito preocupado por que o outro não faz. Então eu não tenho que estar preocupado se o outro faz, se o outro não faz. Quem tem que fazer sou eu escolhi, mas eu escolho por amor e não por obrigação. Então esse tempo da Páscoa, que é essa preparação, que é o tempo da quaresma, que é a preparação para a Páscoa, que o Senhor possa nos dar a graça de não nos preocuparmos com o outro, mas que eu possa preocupar comigo. Quando você vai, se você é noivo ou noiva para um casamento, o que você faz? Você se prepara, não é? Compra roupa nova, prepara, a sua família toda prepara, se for fazer uma festa, prepara, não é assim? Se for um aniversário, até para o Natal, a gente não faz as preparações para que a gente possa celebrar numa festa? Então a nossa festa maior, a festa dos cristãos, que é a Páscoa, que nós possamos celebrar com toda a graça de Deus. Mas para celebrarmos, nós precisamos iniciar a nossa preparação. Então, essa preparação ela inicia com esse jejum ou com as nossas penitências.
e que o Senhor possa nos dar essa graça. Eu queria que a gente já passasse para o nosso terceiro passo da leitura orante, que é a oração, pedindo ao Senhor a graça de não olhar para o outro, não olhar para trás, mas que eu possa olhar para Jesus. Eu te convido a nós orarmos pedindo ao Senhor essa graça. Jesus, hoje, eu e todos aqueles que oramos a leitura orante da palavra, nos colocamos em Tua presença. Senhor, desejamos celebrar a Páscoa de Jesus com toda alegria, com todo fervor, com todo amor, mas para isso preciso me preparar, nós precisamos nos preparar. Por isso dá-nos a graça, Senhor, a graça de vivermos santamente essa quaresma, a graça de viver o jejum, a oração, a caridade, a esmola, com toda a fé, com toda a confiança. Me ajuda a me preparar, dá-me essa graça, Senhor. Tudo isso eu peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos já para o nosso quarto passo, que é a contemplação. É quando nós, a partir do momento que nós oramos, nós vamos nos colocando na presença do Senhor e o Senhor vai falando conosco. E o Senhor vai nos dando muitas dicas para a gente ser pessoas melhores. Porque não tem como. A cada vez que eu oro a palavra traz em mim o desejo de ser uma pessoa melhor. Se não trouxe em mim esse desejo de ser uma pessoa melhor, eu não estou vivendo do jeito que Jesus me pede e do jeito que Jesus viveu. Porque Jesus, ele viveu fazendo bem. Jesus viveu fazendo tudo aquilo que muitas vezes eu, enquanto ser humano, não sou capaz de fazer. Porque quando deram a Jesus, ele vai, os conselhos evangélicos, não é? Que se a gente for pensar essa graça de amar amar aqueles que às vezes não nos amam, Jesus diz, se te ofender numa face, você dá outra. Então, essas coisas que são tão difíceis, nós só conseguimos com o quê? Com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós vivermos bem essa quaresma, que a gente possa pedir ao Senhor essa graça, que nós já rezamos, de viver esses três momentos, né? Que hoje a palavra vem nos falando do jejum, quarta-feira falou do jejum, da esmola e da oração. Então, que a gente pudesse fazer como se fosse pedindo ao Senhor a graça durante esses 40 dias, fazermos alguns sacrifícios que nós não vamos morrer por causa disso, mas a gente vai nos dando um autodomínio, que a gente possa pedir ao Senhor essa graça. E eu queria partilhar um trecho de Santa Teresinha, porque ela disse: escolhe uma coisa simples e pequena, mas que você seja capaz de levar até o fim. Então, vamos pensar hoje a graça de a gente caminhar nessa quaresma fazendo alguma penitência corporal e espiritual. Mas como Santa Teresa diz, escolha coisas simples e pequenas, mas que você seja capaz de levar até o fim. Muitas vezes nós somos pessoas que começam uma coisa, começa outra, começa... Não é isso. Nós não temos constância. Então vamos pedir ao Senhor a graça, porque as penitências não é para você sofrer, mas é para você se tornar uma pessoa melhor. Então, ou seja, se você é uma pessoa inconstante, se você não tem fidelidade, se você não consegue perseverar, você começa uma coisa, começa outra, começa com uma coisa pequena. Então, fala, não, Senhor, nesse tempo, a minha penitência corporal vai ser, eu vou tirar aquilo que eu gosto. Por exemplo, eu gosto do doce, eu gosto de chocolate, eu gosto de fumar, então eu vou treinar o meu autodomínio e vou tirar alguma coisa, aquilo que o meu corpo deseja, mas que não me faz falta, só me dá prazer. E aí eu vou tirar. E muitas vezes tem coisas que nos dá prazer e não nos faz bem. Por exemplo, doce demais não faz bem pra ninguém. Fumar não faz bem pra ninguém. Beber demais não faz bem pra ninguém. Então tem coisas que nos dá prazer, mas não fazem bem. Então se a gente puder fazer essa penitência corporal, mas é isso que você vai pedir ao Senhor, essa graça de você perseverar. Igual a Santa Teresinha, escolhe uma coisa simples, mas que você consiga perseverar. E uma penitência espiritual, que a gente possa pedir ao Senhor a graça de crescer em oração. Então já pensou, se você for fiel todos os dias, fala, Senhor, agora eu vou participar de todas as leituras orantes. Senhor, eu vou ler um capítulo do Evangelho por dia. Senhor, eu vou tirar 15 minutos de oração. Senhor, agora eu vou fazer a oração do terço, que é aquilo que é mais difícil para mim. E que a gente possa escolher uma penitência espiritual para que a gente possa trabalhar em nós.
Mas como Santa Teresinha diz, escolhe uma coisa simples e pequena, mas que você seja capaz até o fim. Não adianta você falar, vou tirar todos os dias 2 horas de oração. Ou então vou acordar mais cedo. Eu acordo 6 horas, vou acordar 15 para 6 e vou rezar. Vou acordar 5h30 e vou rezar. 5h30 está muito cedo. Então, que você possa pedir o Espírito Santo. Que a gente possa pedir ao Senhor que esse tempo que a gente possa preparar, mas que a gente não fique olhando para o outro, mas olhando para o Senhor. Que a Páscoa de Jesus que está para vir, que a gente possa preparar com muito amor. Que Deus nos abençoe, que nos dê um bom dia, um dia feliz, um dia fecundo, para a glória e a graça de Deus. E nós estivermos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.